Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estamos de volta com a playlist Man Pages, uma das playlists que eu mais gosto aqui desse canal, onde a gente escolhe um comando, né, um programa, alguma coisa assim, não necessariamente de Linux, mas normalmente sim, para falar um pouquinho sobre ele, né? Normalmente eu gosto de mostrar, assim, não dá para fazer uma Man Pages de um comando gigante, assim, explicar tudo sobre o comando, mas dá para mostrar algumas coisas úteis, né? E hoje eu vou falar do grep, né? Um velho conhecido da galera de Unix e Linux, né? Para mostrar o que normalmente eu utilizo com esse carinha. Bom, primeira coisa, o grep é um filtro, né? Serve para fazer filtros. Aí, normalmente utilizamos expressão regular de texto. Então, assim, ó, vamos supor que a gente tem uma saída que tem um IPA, né, que é o equivalente ao fconfig novo, né? Então ele emite essa saída aqui. Ele dá as interfaces, né? Nesse caso aqui existem três, cada uma com IP. Beleza. Eu vou jogar isso para um arquivo chamado out.txt. E agora, em out.txt, eu tenho aquela saída, né? E vamos supor que a gente queira filtrar, né, por exemplo, os IPs que estão nesse carinha aqui. Primeira coisa sobre o grep é, o grep espera um arquivo, né, como entrada padrão, ou texto também, mas aí utilizamos de outra forma. Mas assim, ó, admitindo que a saída está assim, se eu quisesse pegar, por exemplo, vamos supor, tudo que tem inet, todas as linhas que tem inet, é assim que o grep funciona por padrão, eu dou um grep, né, inet, o filtro que eu quero. Isso aqui a gente pode colocar entre aspas simples, né? Ou, no caso, nesse caso aqui, como eu estou colocando a palavra, dá até para deixar sem nada, né? E o arquivo. Pronto, só veio as linhas que tem inet, né? E por padrão, o grep me traz as linhas inteiras, né? Ele mostra toda a linha que bateu com a palavra. Se você quiser se certificar qual foi a palavra que ele bateu, a gente pode adicionar essa opção menos color, né? Que nos terminais com suporte ele vai colorir, né? E vai mostrar para a gente onde foi que ele bateu, né? É claro que a gente pode também melhorar isso daí, né? Por exemplo, se eu colocar aqui o inet 6, só tem o 6, né? É, supondo que ali existisse uma outra coisa, a gente quer deixar esse 6 aqui opcional, então eu quero que bata com inet e inet sem o 6, né? Basta fazer o inet aqui que eu já resolvi tudo, né? No lugar do 6, né, onde tem aqui, ó, no inet só tem um espaço, né? Então, uma maneira seria, utilizando expressão regular, dizer que isso aqui pode ser tanto 6 quanto espaço. Aí, esse assunto, né, já tem que... Você vê que o match agora que ele deu, ó, ele deu o vermelhinho, né? Aqui está meio rosa, na real. Ele casou tanto o inet um espaço, quanto o inet e um dígito 6, né? Aí esse assunto já começa a entrar em expressão regular, né, que é um assunto que eu não vou cobrir aqui, mas tem vários textos aí sobre o assunto, vários livros muito bons em português e vários tutoriais, né, sobre expressões regulares. Mas o poder do grep está mais nisso, né? Muita gente usa o grep para filtrar texto comum, né? Na realidade, para filtrar um texto assim, só inet, é interessante utilizar a opção "-f" maiúsculo do grep, que é o antigo fgrep, que ainda funciona. Só foi descontinuado, né? Está um pouco outdated, mas você ainda vai ter o pessoal utilizando o fgrep, né? E o egrep, que seria a opção "-e" maiúscula. Essa opção ela desabilita o suporte à expressão regular, então quando você vai utilizar texto comum, é interessante que você a utilize. Teoricamente, chamando assim, o grep não processa isso como expressão regular e é mais rápido. Na prática, para os arquivos do dia a dia, isso não faz tanta diferença. Então, meio que tanto faz, né, na maioria dos casos, se você utilizar o fgrep ou o grep. Na realidade, fgrep é interessante que não se utilize mais, seria o grep "-f" maiúsculo, que dá um pouquinho mais de trabalho de digitar, mas essa é a opção atual, né? O binário fgrep, o grep sendo chamado por esse atalho, ele, ele foi desatualizado, assim, né? Não é mais a maneira oficial de chamá-lo, mas tudo bem. Isso aí é mais um detalhe.
né? Então tem isso, né? O grep também tem uma opção bem legal que eu utilizo com alguma frequência, que é a opção "-o", né? E assim como bom, a opção "-o" ela é o only matches, né? Então ele só mostra a parte que bateu, não mais a linha inteira, né? Isso é bem interessante, né? Em casos onde você quer somente alguma coisa. Assim como as outras opções GNU e vários outros comandos, você pode concatenar isso numa coisa só. Então dá para fazer um grep menos "-full" ali, ó, por exemplo, né? É a mesma coisa. Isso daqui é a mesma coisa que fazer isso daqui. Claro que o grep também pode ser utilizado aqui, né, na saída sim, né? E aí a ideia é a mesma. Só que aqui, como eu já tenho um arquivo criado, eu não preciso fazer o cat e depois o pipe, né? Eu posso usar simplesmente assim, né? É mais rápido, é bem mais rápido. Eu faria isso daqui se eu não tivesse o arquivo criado, ou seja, se eu quisesse filtrar a saída direto do comando IP, ok? Daria a mesma ideia, né? Mas eu tinha falado que queria pegar os IPs, é isso? Então, vou tirar essa opção "-o" aqui. Eu vou ver, ó. Então aqui são esses IPs aqui, né, que eu preciso pegar. Beleza. Se eu quiser um IP em específico, eu posso, né, pegar aqui, por exemplo, 192. Nesse caso aqui, ó, só veio a linha que tem 192. Essa linha tem 192 aqui e tem 192 lá, né? Se eu quiser, só que se eu filtrar, por exemplo, por zero, eu vou ter um monte de linha, porque ele vai pegar zero em vários lugares, né? Então, pegou aqui o zero daqui, esse zero daqui, essa linha tem zero aqui, várias linhas têm zero, né? E não sabendo qual o IP é, né, teoricamente, o mais apropriado aqui é justamente eu filtrar pela palavra inet. Só que filtrando pela palavra inet, eu tenho um monte de outras coisas que eu não queria, né? Eu só quero os IPs, né? Vamos supor que eu quero só os IPs V4 aqui. Então, os IPs V4 são esses aqui, ó, inet sem o 6, né? O que eu vou fazer aqui? Bom, eu começo a montar a minha expressão regular aqui. Normalmente eu vou ter que tirar o "-f", né? Porque senão ele desabilita o suporte à expressão regular, né? E eu vou começar a montar. Se eu colocar inet espaço, eu já vou matar aquele 6. Pronto. Já estou mais próximo do meu objetivo, que é pegar os IPs, né? Beleza. Isso daí eu já resolveria numa questão de visualização, né? Eu quero visualizar os IPs, está tudo certo. Já tá funcionando, né? Se eu quiser montar uma expressão regular só para os IPs, né, eu teria que colocar os números aqui, né, de IP. IP não começa com zero, né, então eu posso começar de 1 aqui. Aí, por exemplo, de 1 a 9. Aí, ó, quando você está montando a expressão regular, é interessante utilizar a expressão color, que aí você vê onde ele está batendo, né? Então, ele está pegando vários números. Vamos falar, como é que é um IP? O IP ele tem ali um número, ou dois números, ou três números, e depois vem um ponto, né? Então, eu posso dizer que aqui, isso é uma linguagem de expressão regular, tem um número, dois ou três, né? E depois tem um ponto. Como o ponto é qualquer caractere em expressão regular, eu preciso escapá-lo. Aí, se eu der um Enter aqui, não veio nada. O que aconteceu? Será que eu errei na expressão regular? Na realidade, para utilizar isso daqui, né, que é a quantidade de vezes que o caractere anterior se repete, o caractere aqui está numa faixa de 1 a 9, eu preciso ativar a opção "-z" do grep, E maiúsculo, que seria o egrep, né? Assim eu consigo, de fato, pegar esses números, né? Então, eu tenho ali, ó, de 1 a 9, né, de 1 a 3, você vê que ele pegou esse primeiro octeto aqui. Aqui ele só pegou do segundo. Por quê? Porque aqui tem o zero, né? Então, se eu quisesse melhorar essa expressão, eu teria que colocar aqui mais um quadrante, esse sim de 0 a 9, né, indo até duas vezes, né? Porque esse daqui já resolve o primeiro dígito do IP, que no caso é esse um aqui, ó, que pode ser 2, 3, né? Enfim, aí tem as classes 3, não. É, mas você não precisa pensar muito nisso na hora de fazer, a não ser que você queira fazer uma expressão regular perfeita para pegar somente PV4, né, de uma certa classe ou de certas classes. Aí vai precisar olhar
né, com calma, como você vai montar essa expressão regular. Então você vai desmistificando aí o assunto de expressão regular, que tem, né, a força do grep aí, né, para isso. Bom, uma outra opção muito interessante do grep, vamos supor que a gente queira pegar aqui, ó. Tem uma coisa importante. Quando a gente faz isso aqui, ó, 192.168, por exemplo. Beleza, eu estou pegando aquilo ali. Só que esse ponto para o grep é uma expressão, significa qualquer caractere. Se eu editar o arquivo out.txt, né, e escrever aqui, sei lá, nessa linha, ó, 192A168, por exemplo, na hora que eu fizer o grep nesse arquivo, olha isso, ó. Vou colocar o color para chamar a atenção. Tá vendo? Ele pegou um 92.168, mas também pegou um 92A168, porque esse ponto aqui significa qualquer caractere em expressão regular. Então, se você quiser realmente, né, pegar esse ponto aqui, tem duas opções. Montando uma expressão regular, você pode escapá-lo, e aí vem só o que tem ponto, né? Ou, se você não quiser montar a expressão regular, você pode usar o "-f", que desabilita, e aquilo vai virar texto literal. Também vai vir um ponto, né? Esse é um negócio legal. Uma outra opção do grep que eu uso em alguns casos é a opção, na verdade, tem A, B e C, né? O "-a" significa quantas linhas, né, você quer antes, você quer que mostre o que casou e a linha que casou e algumas linhas antes. Nesse caso aqui eu pedi duas. Perdão, depois, é o after, né? Então, ó, casou isso aqui com a expressão regular, essa parte vermelhinha, e mais duas linhas abaixo. Se eu quiser duas linhas acima, é o Bzão, que é o before. Então eu pego duas linhas acima. Se você quiser ver o que está em volta, digamos assim, do que casou com a sua expressão regular, você pode usar a opção "-c", que é o contexto. O "-c1" ele vai dar uma linha anterior e uma linha depois. O "-c2" já vai te dar duas linhas anteriores e duas linhas depois. E assim vai. Beleza? Começou uma chuva muito louca aqui, vocês devem estar ouvindo o barulho, mas eu não tenho como fugir disso. Então, essa é uma opção interessante do grep. Algumas outras opções que vale a pena olhar, sem falar de expressão regular, né? Ó, aqui, como eu estava falando, ó, o "-z", né, faz ele suportar as expressões regulares estendidas, né? O "-f" desabilita a expressão regular, né? O "-g" é o padrão, que é a expressão regular básica, né? O "-p" ele habilita uma outra extensão de Perl, que é a PCRE, uma outra biblioteca de expressão regular. E aí tem algumas opções interessantes aqui, né? Quando a gente está no meio de vários arquivos, por exemplo, eu tenho aquele Alt, vou copiar ele aqui, para, sei lá, 2. Agora eu tenho ali um Alt 1 e Alt 2, né? E supondo que eu não saiba onde é que estão meus IPs, né? Eu posso dar o grep aqui, no 192.-f, né? 192.68, direto em vários arquivos. Nesse caso aqui, ó, Alt asterisco, como nesse diretório só existem esses dois, né, ele vai buscar nos dois arquivos. Só que ele não vai me dizer... Aliás, minto. Deixa eu botar aqui o menos cola para a gente ver onde pegou. E a gente fica sabendo, né, já o padrão aqui, em qual arquivo está cada match que ele deu. Isso é uma coisa muito legal. Se eu quiser buscar em todo o diretório, seria um grep em todos os arquivos, eu posso usar a opção "-r" do grep, que faz um grep recursivo, né, e eu dou um ponto. Assim ele vai buscar recursivamente em todo esse diretório qualquer arquivo que case com isso. No caso desse diretório aqui só tem esses dois. Mas se eu criar um outro diretório, se eu copiar um CP aqui, ó, vou criar um dir e vou copiar o CP out.txt para dir. E agora dá um grep "-r, né, você vê que ele encontrou também, né, no diretório interno recursivo. Isso seria o buscar em arquivos dos editores de texto tradicionais, né? Você busca num diretório. Eu posso definir, aqui eu botei o diretório atual, mas eu posso dizer que eu quero isso no diretório dir, e ele vai buscar só lá.
Essa opção "-r" faz ele ser recursivo, né, e descer na árvore de diretórios encontrando qualquer casamento, né, qualquer arquivo que case com isso, né. Se você colocar isso num arquivo binário, por exemplo, vamos gerar um arquivo binário aqui, ó, só para a gente ver as coisas que podem acontecer ao trabalhar com grep, né. Vou gerar um arquivo binário de 1 mega, arquivo.bin, beleza? E eu vou concatenar o conteúdo do out.txt com o arquivo.bin, né? E agora, é só mover aqui. Então, beleza. Então, esse arquivo.bin agora, se eu der um file nele aqui, ele vem como dados, né? Se eu olhar o conteúdo dele, eu vou pedir, sei lá, os primeiros 512 bytes desse cara. Aliás, é isso, os primeiros 512 bytes. Ele começa, ó, com os dados do grep, né? Mas, se eu já pedir aqui, se eu jogar um pipe less, ele começa com os dados do grep, não, perdão, a saída do IP, do comando IP, né? E depois disso começa vários dados aleatórios que eu peguei do random, né? E aí tem 1 mega de dados, né? E se eu fizer aqui, ó, um grep recursivo agora, nele aqui, ó, o grep ele é capaz de encontrar strings dentro de um binário, de um arquivo binário que não é texto puro, por completo. Só que ele só diz o nome do arquivo, ele fala que bateu. Ele não vai te dizer aonde, por padrão. Tá? Uma outra opção útil que também é legal de usar às vezes é a opção "-l". Vou adicionar ela aqui no meio. Que ela é o seguinte, ao invés de... Às vezes você está procurando, você quer saber em qual arquivo tem a expressão regular que você está usando, mas onde é que eu uso essa opção? Ó, supondo que eu esteja procurando um 0. Né? Se eu colocar o 0 nos out.txt da vida, sem a opção "-l", eu vejo um monte de 0. Tá vendo? E tem um monte de repetição, porque tem o 0 nessa linha desse arquivo, tem o 0 nessa linha do mesmo arquivo, tem o 0 nessa linha do mesmo arquivo. Você fala assim, não, eu quero só saber os arquivos que têm 0. Eu uso a opção "-l". Ó, esses dois arquivos têm 0, depois eu vou lá e olho. Né? Isso é uma coisa legal. Uma outra opção interessante é o N, de navio. Aqui eu não preciso do R, né, do recursivo, porque eu já estou dizendo para ele grepar nesses dois arquivos. Isso aqui é o equivalente, como o shell vai expandir, é o equivalente a eu fazer isso. O N, além dele dizer o arquivo, ele me diz a linha. Então ele fala, na linha 18 tem o 0 que você pediu. Na linha 2, do outro arquivo, né, tem o 0 que você pediu, tem outro 0 aqui, tem outro 0, e assim vai. Então essas são opções bem interessantes de se utilizar com grep. Né. Uma outra, né, é a seguinte, imagina que eu estou aqui buscando por uma palavra, vamos ver aqui, ó, vamos buscar por, vamos dar um grep aqui por host. Ou melhor, vou fazer aqui. Ok, scope. Né? Então a gente tem aqui, ó, scope global, scope link e scope host. Né? Tem scope ele aparece em 3 momentos. Né? Global, link e host. Se a gente quiser somente global e link, eu preciso montar a minha expressão regular aqui. Né? Então o scope aqui, eu quero que seja global. Se eu fizer assim, ele vai bater somente a global, mas eu quero que seja link também. O que eu faço? Ativo a expressão regular, tiro o "-f" e boto o "-e". Aqui eu faço um ou. O ou na expressão regular, eu boto um parênteses aqui, ou link. Olha que legal. Assim eu tenho global e link e não tenho host. Beleza? Isso é uma opção. A outra opção seria, por exemplo, fazer uma expressão regular invertida. Né? Aqui no scope, por exemplo, eu não quero que a próxima palavra comece com H. Né? Aí assim eu tenho o que começa com G e o que começa com L. Se eu não quiser o que comece com nem G nem L, eu acabo pegando só o host. Mas eu pegaria outras coisas também. Usar a expressão regular invertida é um pouco perigoso. Né? Se tivesse um scope
sei lá, net aí, iria aparecer também, porque eu só estou dizendo que não pode começar com G nem com L. Aí é uma linguagem de expressão regular. Eu não quero entrar muito em expressão regular para não confundir, né? Mas basicamente falar um pouquinho do grep. Né? Uma outra opção muito utilizada dele é quando a gente procura por coisas que ignorem o caso. Ou seja, ao invés de fazer, vamos ver aqui nesse arquivo, out.txt de novo, né? A gente tem alguns casos aqui. Né? Tem coisas aqui em maiúsculo, né? Tem um up aqui em maiúsculo e outro em minúsculo. Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem. Aliás, eu vou editar esse arquivo só para a gente inserir na mão. Tem multicast ali, eu vou escrever multicast aqui. Ok? Se eu der um grep por multicast neste arquivo, eu só peguei aquela ali. Né? Eu poderia montar uma expressão regular, o que seria muito louco, e dizer que eu quero. Isso aqui pode ser M minúsculo ou maiúsculo, né? O próximo pode ser U minúsculo ou maiúsculo, e assim sucessivamente até eu chegar, que ele teria que fazer em todos aqui, para poder pegar, deixa eu adicionar o menos menos cola, né, para a gente ver, para poder pegar as coisas tanto maiúsculo quanto minúsculas. Mas aí é uma combinação, é muito trabalho, né? O que eu posso fazer aqui para ficar mais rápido é usar a opção "-i". Eu coloquei a cola para a gente ver, e ele ignora o caso. Então ele vai grepar, né, vai filtrar tanto por maiúsculo quanto por minúsculo. Né? Se eu fizer de novo, né, somente o que ele grepou, "-o", dá somente isso. É uma opção legal. Né? E eu também posso querer as linhas que não têm multicast, ignorando o caso também. Então, todas as linhas que não têm multicast vão ser exibidas. Essa é a opção "-v" minúsculo, que é um inverse match, ou seja, ele faz o casamento com a expressão regular. Aqui eu não utilizei nenhuma expressão regular, botei um literal, mas poderia ter utilizado, de forma invertida. O que não bater com isso vai ser o que vai ser impresso. Por exemplo, se eu quiser as linhas que não tenham números, o que eu faço? Eu não preciso do "-i", né, porque eu vou usar número. Eu boto aqui de 0 a 9, por exemplo. Né? Todas as linhas que não têm número aparecem aqui. Se eu quiser somente as linhas que tenham número, vão ser somente as linhas que tenham número. E por aí vai. Entendeu? Então, assim, tem várias maneiras, né, dependendo da expressão regular. É muito legal quando o pessoal de Unix, Linux faz esses programas que permitem receber inputs assim variados, né? Você monta a expressão regular que você quiser e o poder. Alguém fez um programa que ele não está travado em fazer uma única coisa, e sim ele tem um poder de fazer várias outras, né? E se você começa a combinar esse programa com outros, né, você começa a ter coisas muito interessantes aí. Né? Por exemplo, eu estou grepando aqui só as linhas inet. Né? Inet espaço, eu vou pegar só as linhas do IPv4, né, por exemplo. Eu falo assim, pô, se eu quiser pegar só essa informação aqui, ó, né? Bom, tem várias maneiras. Né? Você pode montar uma expressão regular bem feita para isso, mas você também pode combinar o grep com outros comandos. Né? Por exemplo, eu posso dizer aqui para o grep, né, eu posso usar o walk, né, posso usar o galk, que é a implementação GNU do walk, posso usar o cut para cortar. O cut é um comando que corta, então ele corta colunas. Né? Eu digo para ele qual vai ser o meu separador e ele diz qual coluna eu quero cortar. Se a gente segurar o mouse aqui e contar, ó, tem 1, 2, 3, 4 espaços. Né? Depois aqui tem mais um espaço 5 e o 6, né, antes do sexto, entre o 5 e o sexto espaço tem o IP que a gente quer. Né? Então, se eu dissesse para o cut que o delimitador é um espaço, né, e eu quero o campo, que é o field, né, 5, aliás, 6 na real, né, o campo 5 é o próprio inet, né? O campo 6 eu já pego todos os IPs, certinho, exatamente como eu queria. Isso já resolveria a minha situação de pegar todos os IPs, né, com auxílio do grep e de alguns outros comandos. Né?
Como eu falei, poderia usar o álcool também, né? Eu posso trocar esses espaços por tabs, sabe? Sei lá, se eu quiser. Ali tem vários espaços que eu quero reduzir, né? Eu posso usar o TR, por exemplo, para suprimir. Quando ele achar vários espaços, ele vai trocar por um só. Tá vendo? Nesse momento aqui tinham vários espaços e agora eu troquei, né? Qualquer incidência de dois espaços ou mais vão ser trocadas por um, por esse comando tr. Né? Daqui, se eu quiser, por exemplo, sei lá, eu posso trocar o espaço por tab. Né? Agora eu estou com isso tabulado. Com isso tabulado eu conto, né? Aqui é o campo 1, 2, 3, F3, pego os IPs de novo. Então, assim, tem várias maneiras na realidade, né? Esse poder do Linux de você fazer os pipes, né? Jogar para outros comandos, né? No final das contas, eu quero tudo isso, mas eu não quero os barra 24. Sei lá, uma maneira rápida e suja seria dar um grep "-v", né, barra 24, que vai pegar tudo que não é barra 24, vai dar um inverse match e vai sobrar só o barra 8. Então, assim, essa maneira de ficar fazendo pipe para outros programas, né? O grep também aceita isso, né? Da mesma forma, se eu tivesse a saída de um programa, sei lá, DMS, né? Que tem o log do sistema, né? Fala, pô, quero saber se tem alguma coisa com USB, pô, grep USB, né? Mas pode ter coisa que escreve USB minúsculo, então grep "-i", né? Pô, beleza. Pô, mas eu não estou vendo o que está rolando. Então, grep "-color". Né? Fala, agora eu estou vendo, agora está mais interessante. Né? Mas fala assim, pô, legal, eu só quero, na verdade, coisas que tenham USB, né, e controller na mesma linha. Eu começo a montar a minha expressão regular. Grep "-i", USB, ponto asterisco, ou seja, qualquer coisa entre isso, depois controller. Sei lá, posso parar aqui se eu quiser, control. Ah lá, ó, já veio três, pô, agora eu encontrei o que eu queria. Né? E aí, pô, não sei em que parte do arquivo está isso. Posso usar aqui o "-n", ele vai me dizer a linha. Isso aqui é saída do DMSs, né? Mas se eu gerasse um arquivo em texto, essa seria a linha. Né? Legal. Só USB 2.0. Então, USB 2.0. Só que esse ponto a gente escapa. Beleza. E o que tem em volta disso? Né? Quando ele deu esse log de erro, deve ter alguma coisa antes. Como é que eu vejo antes? Before. Eu quero ver 5 linhas antes. Beleza, ele estava registrando um novo dispositivo USB e aí encontrou esse driver aí. Eu vi 5 linhas antes. Né? Se eu quiser ver o que aconteceu depois, eu já falei, é a opção "-a", after, 4 linhas depois. Né? Se eu quiser ver o contexto, nesse caso aqui eu vou ver 10 linhas, né? 5 antes, 5 depois e mais a minha linha no meio, 11 no real. Então são maneiras aí de utilizar o grep para a gente encontrar o que a gente precisa. E ele é só um dos comandos, né? Aliado a comandos como sed, awk, tr, cut, pest, vira um toolkit de ferramenta animal aí. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o grep, são os usos mais comuns no meu caso, né, para fazer algumas outras coisas, tipo, por exemplo, pegar só uma determinada palavra aqui e substituir, eu acabo utilizando sed, talvez um dia eu faça um vídeo sobre isso, mas por enquanto vou deixar vocês brincando com o grep aí. E é isso, dá uma googlada, né, busca mais comandos, é muito importante que com o grep você aprenda a expressão regular, para você aumentar o poder dele. Mas não só a expressão regular. Eu vejo muita gente trabalhando bastante com expressão regular no grep, mas esquece dessas opções dele aqui. Ele tem opções muito legais. Né? Aquele casa com a palavra inteira. Então, a palavra tem que estar... não pode, depois dela, estar com... Tipo assim, ó, se eu fizer assim, ó, Fernando Mercedes, grep, Nando, beleza. É só usar o color aqui, ele vai. Agora, se eu colocar aqui ó, o "-w", ele já não pega, porque a palavra Nando não está sozinha, ela está no meio de outra. Né? Se eu colocasse isso aqui assim, essa frase assim, agora ele aparece ali no meio porque a palavra Nando está sozinha, ela está cercada por espaços. Sacou? Então, é a opção "-w" do grep. Então, assim, ele tem muitas opções legais que vale a pena a gente perder um tempinho no manual, olhando o que cada opçãozinha dessa daí faz,
tem um max count, ó, só para grepar para ele casar uma vez só. Né? Tem muita coisa legal, né? Vale a pena. O grep-quiet também é muito interessante para quando você estiver fazendo comandos. Por exemplo, eu quero saber se esse arquivo tem um IP, né? Grep 192.68, vou botar o "-f", né? No out.txt. Eu só quero saber se ele tem um IP. Eu estou no meio de um script. Quero saber se ele tem um IP para dizer alguma coisa, né? Então, se ele tem um IP, eu não preciso fazer isso aqui, jogar essa saída para dev null, né? Sabe, aquela coisa, né? Redirecionamento de erro e tal, dev null. Não sei. Não, eu posso usar a opção aqui "-q" do grep. O que ele vai fazer? Ele fica quieto, mesmo aquilo tendo casado, e ele resolve isso na saída. Ó. Se eu buscar uma coisa que não existe naquele arquivo, ele retorna 1 para o sistema operacional. Então eu consigo fazer o seguinte, ó, grep -q, "-qf", né, aqui, e echo tem IP. Beleza? Né? É assim, se eu grepar num arquivo que não tem esse IP, ou se eu fizer uma expressão aqui que não tenha lá, não acontece nada. Eu teria que colocar um else aqui, né? E aí ele executaria o não tem. Então, tá vendo? Não tem. Se eu colocar aqui também o else. Ops, usei mesmo. Aqui. Tem IP. Beleza? Então, a opção quiet do grep, para que ele fique em silêncio e você só teste isso, a saída dele. Pode usar também, né? If grep. Também é uma construção válida. Só para vocês olharem aqui, ó. If grep -qf, then echo tem IP, done. Ops. Vamos ver o que eu... não é done, é fi, para terminar um if em bash. Beleza? Então, se, né, esse comando retornar sucesso, qual a diferença que se eu tirar o "-q" ali? A diferença é que eu vou ver a saída na linha aqui, ó. Ele vai aparecer o que ele foi buscar. O "-q" ele fica quieto. Então ele é útil quando você está testando a saída do grep. Beleza? E tem muito mais para estudar sobre grep. Como eu falei, a replacement pages é uma introdução ao comando, né? Uma coisa assim, as coisas que eu uso no dia a dia em relação a esse comando, para compartilhar com vocês. Fica aí o convite para vocês colocarem como vocês usam aí nos comentários, como é que vocês usam o grep também no seu dia a dia. Beleza? E se curtiu, já sabe, né? mentb.in/apoio, dá o seu apoio e a gente continua fazendo esses vídeos muito legais para ajudar cada vez mais pessoas com o seu apoio. Você, nos apoiando, você está apoiando, inclusive, os seus amiguinhos que estão estudando, né, por sua colaboração, porque você está colaborando. Beleza? Dá teu like, então. Vamos rumo aos 10 mil inscritos, que a gente vai chegar já já. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e assiste os outros. Não perde, hein? Tem muito vídeo legal aí. Um abraço. Tchau.